Fala, gurizada da impressão digital. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico que gera muita dúvida e que é sempre um motivo de discussão. A relação entre resolução e distância. Então fica aqui no vídeo que eu vou te explicar um pouco mais sobre esse universo da resolução versus distância. Bom, meu nome é Kleber Eker, sou especialista em impressão digital, trabalho com impressão digital há mais de 20 anos, tenho uma empresa aqui no interior do Rio Grande do Sul chamada K12 e todos os assuntos que eu coloco aqui nesse canal são validados já nesse mercado por mim e pelos meus colaboradores há muito tempo e todos eles tenho certeza que geram e agregam valor na vida de vocês. Então, se vocês puderem, já comenta, curte, compartilha com o teu amigo para fazer esse conteúdo disseminar e ajudar mais pessoas no nosso dia e no nosso mercado de impressão digital. Hoje eu vou falar então sobre resolução versus distância. É um assunto polêmico que gera sempre discussões, gera muita dúvida e no dia a dia acaba gerando transtorno no sentido de que aumento de tempo de RIP, aumento de tempo de exportação, problemas na pré-impressão e muita dúvida. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz? Aumenta a resolução da saída dos arquivos para não ter dúvida de como isso vai se impresso lá, como é que vai ficar o resultado desse material no final. Mas eu vou te mostrar hoje como entender, como ficar mais fácil para vocês entenderem qual é essa relação. Levando em consideração que a resolução ela é inversamente proporcional à distância a ser observada, a ser visualizada. O que eu quero dizer com isso? Então, se eu tenho uma resolução alta para visualizar um produto em curta distância, eu preciso ter essa resolução muito alta porque o meu olho vai enxergar os pequenos detalhes. Quando eu vou distanciando o meu campo de visão, eu vou distanciando a minha visão, essa resolução ela pode diminuir. Por quê? Porque eu vou perdendo essa definição, vou perdendo essa distância aonde os pontos eles podem ser maiores. E isso tem muita relevância também aonde? Na qualidade da saída de impressão. Equipamentos de alta definição e equipamentos de média definição. Antigamente, quem é mais antigo, quem começou a trabalhar já há muito tempo, lembra que os equipamentos antigos eles trabalhavam com um picolitro. Tem vídeo no canal falando sobre picolitro, explicando mais sobre isso e qual é a diferença que ele faz nos nossos equipamentos. O picolitro ele era muito grande, 250, depois foi diminuindo para 100, 150, 80, 50, 35, 15 picolitros, 10 picolitros e hoje a gente tem equipamentos aí que trabalham com até 1,5 picolitros. O que é o picolitro? A grosso modo é o tamanho da gota. Então, se eu tenho pontos muito pequenos, eu tenho mais resolução. Por isso que no teu equipamento, muitas vezes lá aparece 600 por 800, 720, 1440, 2880 dpi na saída do teu equipamento. Quer dizer, quanto mais pontos menores, maior a resolução, maior a definição. Equipamentos maiores têm menor definição, têm pontos maiores. Por isso que normalmente a gente utiliza impressoras de grande formato para produtos, impressões que vão ser visualizadas a longas distâncias. Mas essa relação ela é diferente do nosso arquivo de entrada. O que é meu arquivo de entrada? O arquivo que eu utilizo aqui no Corel, Photoshop, Illustrator, qualquer software de edição. Esse software trabalha com uma resolução de entrada, tá? Que é o quê? O meu arquivo e a resolução em PPI. Diferente do que o Corel normalmente trabalha, que é DPI, ele trabalha com PPI, pixel por polegada e não ponto por polegada, pixel por polegada, PPI, que é a quantidade de pontos de pixels que eu tenho numa imagem. Por isso que quando eu tenho uma imagem em baixa resolução, vocês abrem um arquivo lá, como esse arquivo aqui que eu estou mostrando para vocês, em 25 dpi, ele fica completamente borrado. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 25 pixels em uma polegada quadrada. Já no outro lado da imagem, eu tenho uma imagem com 300 pixels por polegada. Então eu tenho 300 pixels na mesma área, que é uma polegada quadrada. O que faz isso? Eu tenho uma imagem difusa e uma imagem extremamente nítida. Essa é a relação.
Então não adianta eu exportar um arquivo em 300 ppi se o meu arquivo de entrada está em baixa, está em 25, 50, 100 ppi. Eu não vou conseguir levar essa informação para a impressora. O que o software vai fazer? Ele vai tentar simular isso, ele vai pegar um pixel, por exemplo, se eu tenho uma imagem em 100 ppi e eu quero exportar ela em 300, o que o software vai fazer? Ele vai pegar um pixel e vai dividir ele em 3. Aí ele vai gerar aquela imagem distorcida, difusa, parece que ela fica nublada, dá um efeito blur na imagem. Ele só aumentou virtualmente essa quantidade de pixels, mas ele não gerou essa resolução. Isso é diferente. Tá? E aqui nessa tela dá para a gente ver bem direitinho qual é a diferença de uma imagem digital e de uma imagem física impressa. Esses pontinhos são os pontos da impressora lá. Então eu tenho na minha imagem digital pontos, pixels por polegada, ppi, e na minha imagem física impressa, dpi, que é dots por polegada, que são pontos por polegada. Esses pontos, eles variam, então é isso que vai dar mais resolução ou menos resolução no meu material impresso, indiferente do arquivo que eu estou enviando. Tem vídeo já no canal mostrando a diferença da qualidade de uma impressão em alta definição, uma cabeça Epson, por exemplo, que trabalha com uma picolitragem muito pequena, e equipamentos de menor resolução, com um picolitro maior, mostrando que enviando o arquivo tanto em 300 ppi, as resoluções finais vão ficar diferentes. Por quê? Porque o ponto de impressão ele é menor ou maior, então ele vai variar. Mas voltando aqui para o assunto de resolução versus distância. A gente tem uma máxima que a distância do olho, em torno de 40 centímetros, o ideal é trabalhar com 300 dpi de saída ou 300 ppi no arquivo de entrada. Então, essa máxima ela veio do mercado de impressão offset. Por exemplo, deixa eu pegar um material aqui para vocês verem. Por exemplo, uma imagem dessa. Tá? Uma imagem dessa, ela deve estar sendo utilizada com 300 ppi, tá? Para impressão. Então é uma imagem que eu aqui a 30, 40 centímetros de distância, eu tenho uma clareza, uma nitidez perfeita. Então, utilizando essa referência, a gente faz uma regra de 3. E foi assim que o mercado de impressão digital desenvolveu essa metodologia. Utilizando a regra de 3. Se eu tenho 300 ppi em 40 centímetros, eu faço essa regra de 3. Se eu tiver 80 centímetros, eu posso trabalhar com 150 e assim consecutivamente todas as distâncias. Por isso que quando a gente fala em arquivos de 20 metros de distância, eu posso trabalhar com resoluções muito pequenas, com resoluções, por exemplo, de 5 ppi, arquivo de saída. Obviamente, lembrando que o meu arquivo tem que ter pelo menos a resolução que eu vou utilizar para fazer a saída. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu ter um arquivo, uma imagem, eu monto um arquivo todo vetorizado e importo uma imagem, um bitmap, com 20 ppi. Tá? Não adianta eu pegar esse arquivo com 20 ppi e exportar ele com 600. É o que eu falei anteriormente. A imagem vai ficar difusa. Eu tenho que ter um arquivo de entrada, criar esse arquivo com uma resolução pertinente ao arquivo que eu vou dar de saída. Nessa tabela que eu estou mostrando para vocês, então a gente já chegou nessas conclusões, o mercado já chegou nessa conclusão, fazendo a regra de 3, 600 ppi em torno de 20 centímetros, 1 metro 120 ppi já é suficiente, 5 metros 24 ppi, 10 metros 12 ppi. Nós aqui na K12 já imprimimos arquivos com 5 ppi, mas esse arquivo já tinha uma boa definição, ele foi exportado em uma baixa resolução, 5 ppi, 10 ppi, mas impresso, e aí essa é a diferença, numa resolução de 600 por 800, 800 por 800 dpi, que é a resolução de saída, que é a quantidade de pontos por polegada que a impressora joga no substrato. Aqui é outra situação, que eu já mostrei aqui nas outras imagens. Então, para ficar claro, resolução versus distância. A resolução ela é inversamente proporcional à distância que o observador vai visualizar essa imagem. Então, entenda, não adianta tu exportar todos os teus arquivos em 600 ppi, porque tu só vai aumentar o tempo de exportação,
tu vai precisar cada vez ter um computador mais potente, com mais memória, com mais processamento, com mais placa gráfica. Tu vai aumentar o teu tempo de RIP, porque o teu tempo de RIP ele vai ser proporcional à resolução e o tamanho. Então, eu tenho uma imagem lá de 5x5 com 600 ppi. O teu RIP tem que trabalhar 5 vezes 5, 25 metros quadrados com 600 ppi para dar uma saída. E não faz sentido tudo isso. Então se perde muito tempo exportando arquivo, movimentando arquivo em rede, importando arquivo no RIP, processamento de RIP, memória da impressora, memória da placa lá, enfim, do hardware do equipamento para fazer a impressão. Com isso tu ganha velocidade, tu ganha no processo, né, tu ganha agilidade, tu ganha velocidade e melhora o fluxo de trabalho no teu dia a dia. Então lembre-se, resolução versus distância. A resolução é inversamente proporcional. Então utilizem essa tabela que eu deixei aqui na tela como referência, enfim, para vocês utilizarem no dia a dia e me escreve aqui nos comentários se fez diferença para vocês ou não.